Não vi a tua cara. Ora, ele ainda não viu a minha cara, mas já cá estamos. Oh, Bruno, Sejam bem, bem-vindos a mais espera. esta bagaça. Já começamos. Eu avisei-os, eles continuaram como sempre. Não há hipótese. Isto quer nós estejamos no programa, quer nós não estejamos. Não puseste o genérico Esta sequer. bagaça Não é puseste o sempre, genérico inicial. Não sempre, puseste o sempre, genérico. sempre a Já mesma te, coisa. já te esqueças de pôr o Porque genérico. Estás a ficar ele é velhinho. tão burro. As Aliás, pessoas no ele início põem como o esteve nos genérico. Estados Unidos, veio impregnado daquele trampismo bacoco e então veio lerdo, perdeu tal como o outro, perdeu também os neurónios. É que a nossa vinheta é sempre depois de eu dizer cá Não é, não. estamos, eu sou o José Carlos Soares e estou acompanhado pelo José Barão das Neves e pelo Bruno Costa Carvalho. E isto, oh meus amigos, isto é o Carrega Benfica. Portanto, o Among Us, o trampista de trazer por casa, que foi uma grande desilusão que tu me deste, sinceramente. Como é que um gajo que em Portugal é quase do PCP e chega aqui, um gajo que diz que eu sou fascista, um gajo que me chama um tipo de direita e depois é capaz de apoiar um labrego daqueles, ou vai-me à loja, qualquer dia estou a vê-lo a gritar pelo Bolsonaro em plena Avenida Paulista, enfim, ou quiçá mesmo pelo, pelo líder do Chega ali em qualquer manifestação do Largo do Camões. Ora, meus amigos, esta semana começou, por razões não desportivas, com um baque, mas convenhamos que não era nada que para aqueles que, como nós, que já cá andam há muitos anos e já estão habituados a estas coisas, não esperassem ou de um lado ou do outro, ou isto ou aquilo. A partir do momento em que o Benfica começa a recuperar caminho, geralmente aparece sempre alguma coisa. Atenção ao seguinte: não há meninos inocentes. Nem, e os meninos são tudo menos inocentes. Até mesmo a grande maioria daqueles meninos da Casa Pia eram inocentes, mas isso já são contas de outro rosário. Nem a menina da seleção espanhola era inocente, quanto mais o que ela era, o que ela era menos era inocente. E isto hoje acordei de manhã a dar tiros em tudo quanto mexe. Mas pronto, a situação é que a SAD do Benfica, a SAD do Sport Lisboa Benfica, foi acusada pela procuradora Cristiana Mota, salvo erro é o nome dela, do crime de corrupção, enfim, qualquer coisa relacionada também com crime de oferta ou recebimento indevido de vantagens de um crime também de fraude fiscal qualificada. Salvo erro, é tudo isto. O Ministério Público, que aparece ligeirinho, pede como pena acessória a suspensão da equipa do Benfica da participação em competições por um período de 6 meses até 3 anos. Ora, eu logo aqui começo-me a rir. Parece que aparentemente o Ministério Público percebe tanto disto do futebol como eu de lagares de azeite. Eu gostava que me explicassem como é que esta porra de suspender um clube de futebol durante 6 meses, como é que isso funciona numa época desportiva, ou seja, só joga meia temporada e a outra meia temporada está de folga. E qual é a meia temporada que joga? É a primeira parte da temporada, é a segunda parte da temporada. Enfim, são coisas que me transcendem. Aquilo que não me transcende é chamar aqui para esta conversa quer o Bruno Costa Carvalho, quer o Zé Barão das Neves e começarmos por perceber que a SAD do Benfica foi, portanto, acusada e dos elementos da SAD do Benfica à época apenas e só foram, acompanham, digamos, a acusação,
o presidente, o Luís Filipe Vieira, e o assessor jurídico, o Paulo Gonçalves, quer Domingos Soares Oliveira. Não é só Domingos Soares Oliveira nem Rui Costa, porque se nós pensarmos que 70% destes corpos sociais também já vêm do tempo de Luís Filipe Vieira, portanto não são só estes dois. Esta semana, Zé Barão das Neves, começo por ti, já que há 2 semanas comecei pelo Bruno Costa Carvalho. Vou-me desculpar, eu vou como é assim, é uma confusão. E atenção, eu, pela minha parte, não estou aqui a branquear o que quer que seja. Portanto, em causa, parece que estão aqui negócios feitos entre o Benfica e o Vitória Futebol Clube de Setúbal, que atualmente vem aqui a Sesimbra jogar, quer com o Sesimbra, quer com o Alfarim, porque está na 2ª divisão da Associação de Futebol de Setúbal. Portanto, e a minha pergunta é isto, o que é que se passa? Tu já conseguiste perceber o que é que se passa nesta confusão toda? Cumprimentar o Bruno Costa Carvalho, cumprimentar o José Carlos Soares, cumprimentar todos aqueles que nos veem neste regresso do nosso Carrega Benfica. Eu estava precisamente há pouco, antes de começarmos a gravar, a falar com o Bruno, a dizer que só hoje obtive o documento na sua totalidade. São 394 páginas, portanto, o que torna impossível que eu tivesse dado uma vista de olhos cuidada, e mesmo que desse uma vista de olhos cuidada, não é a minha área, não é a área do direito. Agora, há uma coisa que eu... Portanto, tu não és jurista? Não sou, não. Eu também não sou jurista. Não sou jurista, mas há uma coisa que tu disseste e que eu vou emendar. Não há aqui ainda nenhuma acusação. O que há é uma indicação por parte do Ministério Público de possíveis crimes. Não, foi acusada, a SAD do Benfica foi acusada pela Procuradora Cristiana Mota. Foi indiciada. Não, foi acusada do crime de corrupção. Ela foi acusada. Agora é que se vai começar... Estamos na fase de instrução. Está bem, mas teve que haver uma acusação. Há um pedido de acusação. Na fase de instrução, repara que no processo Etopeira, a SAD do Benfica também foi indiciada e depois essa acusação caiu. Pronto, lá está. Mas tem que haver uma acusação primeiro, para depois se iniciar... Talvez o termo seja esse, conforme te disse, eu não sou especialista. Agora que há realmente aqui da parte do Ministério Público, tu disseste há pouco, eu vou começar por aí, tu disseste há pouco que não há coincidências. Eu durante a tarde recebi aqui uma mensagem, não tive tempo de validar e vale o que vale. Vamos lá ver, primeiro de tudo, primeiro ponto número 1, se há crime e se o Benfica é indicado por algum crime, o Benfica só tem que ser condenado por esses mesmos crimes, ou as pessoas que estavam à frente do Benfica, o caso do Sr. Presidente Luís Filipe Vieira, se assim for julgado e condenado, só tem que andar para a frente, como se costuma dizer. Seja Luís Filipe Vieira, seja quem for, quem comete crimes neste país, só tem que ser julgado e condenado. Agora, eu recebi uma indicação de que este processo sai do Ministério Público da comarca de Setúbal e disseram-me que há ali umas coincidências. Eu não sei, esta informação vale o que vale, eu ainda não consegui verificar. Então não te esqueças do alegadamente. Não te esqueças de alegadamente. Então eu vou dizer novamente. Alegadamente. Alegadamente. O coordenador do Ministério Público, que é o Sr. Procurador Coordenador do Ministério Público de Setúbal, é presidente da Assembleia Geral do Sporting. Alegadamente. É evidente que... É porque isto mata, só um parênteses, é que isto mata o alegadamente, mata logo qualquer tentativa de... Mas eu iria mais longe que eu tanto no meu clube, como nos outros clubes, já que eu disse e continuo a dizer, acho vergonhoso que esta gente faça parte dos corpos sociais dos clubes. Esta gente que está ligada ao Ministério Público não devia ser autorizada a fazer parte dos corpos sociais do clube. Não acho isso. Acho isto completamente uma aberração, alegadamente. Já agora é que usei
tanto me diz, mas por aquilo que vi em relação aos crimes de que são acusados Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves, assado do Benfica e os ex-dirigentes do Vitória de Setúbal, por aquilo que vi, por aquilo que me foi dado ver assim numa primeira abordagem, vi que caiu aqueles... Nós andámos aqui uma série de tempo na televisão a ouvir aqueles jogadores do Rio Ave e aquelas coisas. Pelos vistos isso caiu, esses jogos e essa acusação caiu, pelos vistos, por aquilo que me é dado. Ou esta é outra. Não, era aqui que estava. Pronto, No caso dos meios, era aqui que estava. Há muitas situações aqui relativamente a árbitros, mas o que eu consegui já aqui descortinar, enquanto o programa não começava, consegui pesquisar, e peço desculpa ao Bruno de me alongar mais um bocadinho, mas era só para dizer o seguinte: há aqui um processo em que é muito frisado o Bruno Varela. Bruno Varela, que é cedido, isto foi explicado ontem à noite num programa televisivo, que é cedido na época 2016-2017 ao Vitória de Setúbal, a troco de 50% do passe, ficando o Benfica depois com uma opção de recompra, como aliás hoje em dia, isso é mais que habitual. Desculpa interromper-te, aconteceu precisamente a mesma coisa entre o Benfica e o Rio Ave com a questão do guarda-redes do Ederson. O Ederson que agora está no Manchester City, igualzinho. Exatamente, recordas bem? Exatamente. Agora, eu fui ver, e o engraçado, nessa época, 16-17, o Benfica joga em 21 de agosto de 2016 em casa com o Vitória de Setúbal, empata 1-1, melhor jogador em campo, Bruno Varela. O Benfica joga no dia 30 de janeiro de 2017 em Setúbal, perde 1-0, melhor jogador em campo, Bruno Varela. Portanto, esta sustentação de que, por parte do Ministério Público, parece-me alegadamente mal feita, porque aqui, por exemplo, não joga a bota com a perdigota. Mas, como digo, e torno a dizer, qualquer situação em que o Benfica se veja envolvido, pura e simplesmente acho que deve ser condenado. Para terminar, gostava só de recordar que o Ministério Público, nos últimos tempos, quando vai a jogo, de modo geral, sai sempre derrotado, seja no prolongamento, seja por penaltis. O Ministério Público tem, nos últimos tempos, tem feito acusações que, pura e simplesmente, são mais para o espetáculo do que para outra coisa qualquer. E por aqui me fico para já. Bruno, bem-vindo de Nova Iorque, e eu aqui publicamente assumo que nutri por estes dias atrás vasta multiplicaudalosa inveja, raiva, direi mesmo ódio tremendo por ti, porque Nova Iorque é uma cidade fantástica que eu amo de paixão. Portanto, vá de retro Satã. Para já deixe-me cumprimentar-vos aos dois e a quem nos vê. Ora bem, para já agradeço a oportunidade de falar, que estava a ver que o José Barão das Neves nunca mais se calava e, portanto, tive aqui alguma dificuldade de poder expressar a minha opinião. Mas... Eu pedi desculpa. Certo, também. Eu também se der um pontapé e depois pedi desculpa, não deixei o pontapé, já está dado. Mas, de qualquer maneira, agradeço... O senhor vem agressivo porquê? O senhor vem agressivo Não, agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Estou agressivo, mas já devo só fazer uma correção antes de irmos acho que estas coisas têm que ser claras. É evidente que o Ministério Público fez uma acusação, portanto não se trata de mais nada, já acusou a SAD e acusou o Paulo Gonçalves e o Luís Vieira. Neste momento os acusados podem ir diretamente para o julgamento ou pedir a abertura de instrução do processo. São as duas opções que têm. Neste caso, vamos ver o que é que eles farão. Mas a acusação já há, e a acusação é de três coisas: de corrupção ativa, de oferta indevida de vantagem e de fraude fiscal qualificada. E o Ministério Público pede, e isto só estou com esta introdução para que as coisas fiquem bem claras, porque acho engraçado que o Ministério Público depois pede uma pena e diz que, em caso de condenação, pede a suspensão desportiva do Benfica por um período compreendido entre mínimo 6 meses e máximo 3 anos. Portanto, é isto que o Ministério Público... Mas o juiz pode não acatar tudo aquilo que o Ministério Público expõe. Atenção. Eu agora gostava de falar ele, se fosse possível. Isto é o que pede o Ministério Público. Evidentemente existem juízes por alguma coisa. O juiz não tem que acatar nem a defesa, nem
nem a acusação. Eu estou a dizer é que o Ministério Público está a pedir e tenho motivo para o fazer. Se me deixarem continuar, eu continuo. Portanto, o Ministério Público pede uma condenação do Benfica e gostava, portanto, isto tinha uma lógica que eu gostava que não me interrompessem, senão não tem lógica nenhuma isto. Pedem uma suspensão do Benfica, e é o Ministério Público que o pede, de todas as competições esportivas, num período de 6 meses a 3 anos. E isto para mim tem uma lógica muito, muito fácil de explicar aos benfiquistas e às pessoas, que é este Ministério Público português gosta deste show-off, gosta vou caracterizar exatamente a palavra que me faz lembrar isto, gosta desta palhaçada, porque basicamente toda a gente sabe quem é o Benfica neste país, a importância social que o Benfica tem, e quando alguém vai impedir uma condenação do Benfica no mínimo 6 meses e o máximo 3 anos de afastamento das competições, sabe as consequências que isto tem. Portanto, quem faz este género de pedidos e quem faz este género de acusações desta forma assim, o que quer é exposição mediática, não quer outra coisa, a não ser estar nas luzes da ribalta, que é o que tem acontecido muito com a justiça portuguesa neste e noutros casos. Infelizmente, eu acredito numa justiça discreta, silenciosa e nada destas coisas de quererem estar nas luzes da ribalta. Como gostam muito de abrir telejornais, de aparecerem, de serem protagonistas, fazem depois coisas deste género, até porque isto sem prejuízo de subscrever o que o José Brandas Neves diz, que é, se o Benfica for culpado, que seja condenado. Eu não acredito nada que o Benfica seja culpado. Aliás, porque este processo tem a gênese nos e-mails e não podem ser usados e-mails porque foram obtidos de uma forma ilegal e, portanto, não podem ser usados como meios de prova, mas para quem vê os e-mails sabe que 20 anos de e-mails, eu gostava de ver quem é que se vê 10 ou 20 anos de e-mails de uma instituição e não encontra nada ou quase nada. Portanto, dito isto, eu não gosto, nem nunca gostei do Sr. do Dr. Paulo Gonçalves, na SAD do Benfica. Acho que o Luís Vieira tinha tendência para se rodear de mais pessoas e de pessoas com, enfim, com outros métodos que eu nunca gostei, e na altura eu disse isso claramente. Nunca gostei da ligação que o Benfica tinha com o Setúbal, e não só com o Setúbal. Não gostava da ligação que o Benfica tinha, por exemplo, com o Atlético de Madrid, com o Saragossa ou com o Braga. Não gostava da ligação que o Luís Vieira tinha com o presidente do Braga, que, só para termos uma ideia, publicamente eram muito inimigos, e quem fez as obras do Seixal foi a Britalar, que é a empresa do presidente do Braga. E estou a dizer isto, que nada disto é alegadamente, isto é tudo verdade. É saber dos negócios que ambos tinham direito ou indiretamente. Vimos a questão da OPA com o Rei dos Frangos, que o Vieira que também se rodeava disto. Eu, em 2009, opus-me fortemente a Vieira, e não fui só eu, foi muita gente, porque eu não gostava na altura já da maneira como o Benfica era gerido, da pouca transparência, e tudo isso cheira-me que durante os anos, desde todos estes anos, muita coisa pode ter acontecido no Benfica. Não isto que aqui vem falar, que, enfim, que é quase ridículo, esta questão provavelmente da criação de um saco azul. É a única coisa que eu consigo perceber todo este caso, porque corrupção desportiva com o Setúbal não me parece que nós tínhamos que ser muito fraquinhos, porque no ano em que o Ministério Público fala, logo no primeiro ano, nós perdemos 5 pontos com o Setúbal, portanto, de 5 em 6, por isso é uma coisa muito estranha. Devemos ser muito maus a corromper, mas sem ir aos dados muito específicos, porque eu não quero ir aos dados. Eu vou deixar isso para a defesa do Luís Chico Vieira, do Benfica e do Paulo Gonçalves. A única coisa que eu lamento, e lamento profundamente, é que a justiça portuguesa seja como é neste momento. O Ministério Público é perigoso, é muito perigoso. É alguém que com alguma facilidade pode destruir a vida das pessoas, porque vemos várias pessoas acusadas na praça pública, e depois de estar acusado, na opinião pública, é quase igual a ser culpado, o que não é. O que na verdade não é. Ser acusado e ser culpado são duas coisas muito distintas. Mas eu consigo dizer-vos uma série de casos sem fim,
em que, a partir de que é acusado, a pessoa é absolutamente culpada, porque toda a gente já viu, estava lá, sempre disse, sabia, e, portanto, qualquer pessoa que é acusada em praça pública, normalmente, é dado como culpado na opinião pública quase de imediato. Eu dou aqui um exemplo. Ainda há pouco tempo tivemos um caso do Manel Serrão, em que de repente aparece que dormia no Cheira, tem desvios de fundos europeus. Ninguém sabe se aquilo é verdade ou é mentira, mas naquele momento já é culpado. E até dou um exemplo até mais simples e que eu acho que nenhum português neste momento tem dúvida nenhuma, por exemplo, e não estou a defendê-lo de todo, atenção, que o José Sócrates é culpado, mas nunca ninguém de verdade se calhar deu nada daquele processo. Portanto, mas toda a gente sabe, é a mesma coisa da Casa Pia, toda a gente sabia que era culpado e toda a gente viu os miúdos a serem violados da Casa Pia quando, pelos vistos, a Casa de Elvas ou de Évora, ou lá o que é, nem sequer existia. Enfim, coisas assim muito típicas da justiça portuguesa e do Ministério Público português. Portanto, isto é tudo, na minha opinião, folclore, e quando se vem pedir este género de penas para a praça pública de excluir o Benfica entre 6 meses a 3 anos, a única coisa que se quer é protagonismo, palco e idiotice. É tudo uma idiotice, portanto, acho que a mim não me merece muito mais comentários, a não ser também dizer que nunca gostei do personagem Paulo Gonçalves no Benfica, e o Benfica andam aqui a destruir o nome do Benfica de uma forma que eu não gosto, e vamos ver se isto terá consequências. Sim, por exemplo, eu espero que não, mas, por exemplo, pode ter afastar, por exemplo, um patrocinador como a Emirates, ou prejudicar um contrato de naming do estádio. Estas coisas têm a reputação, é uma coisa muito importante, e em Portugal destrói-se reputações com muita facilidade. Muito bem. Deitaste ou deixaste aqui algumas pontas que eu vou pegar, nomeadamente, por exemplo, os e-mails, portanto, que é o que está na gênese desta acusação da Procuradora Cristiana Mota. Portanto, logo à partida, e assim sendo, eu não percebo porque é que o Ministério Público acompanha esta acusação e já pede, portanto, em caso de condenação, já pede a suspensão do Benfica de todas as práticas, de toda a prática desportiva, num período compreendido entre os 6 meses e os 3 anos, se de facto o ónus da prova, ou que serve como sustentação para esta acusação, são os tais e-mails que foram obtidos de forma ilegal. De resto, a prova, o ónus da prova, ter sido, e atenção que eu não estou a tentar branquear seja o que for, estou apenas aqui a tentar estabelecer paralelismos, porque as linhas são difusas, as linhas são extremamente difusas, porque se estes mails agora foram obtidos, e toda a gente sabe que foram, independentemente do seu conteúdo, foram obtidos de forma ilegal, há aqui um paralelismo interessante com as escutas telefónicas do caso Apito Dourado, que também, apesar de tudo ter sido dado como provado, depois tudo caiu como um baralho de cartas, porque as escutas que fazem a sustentação da prova foram alegadamente obtidas de forma ilegal. Logo, independentemente do conteúdo e da veracidade do conteúdo constante nas escutas, estas perderam toda e qualquer legalidade, porque alegadamente foram obtidas de forma ilegal. Portanto, logo aqui existe um paralelismo curioso. Depois, fala-se destas ligações perigosas que o Zé Barão das Neves e bem desmontou entre, alegadamente, o tal aproveitamento, e uma das coisas que vem na acusação é de o crime de oferta, recebimento indevido de vantagens. Ora, o Benfica aparentemente não obteve nenhuma vantagem desportiva, porque, como o Zé Barão das Neves e bem esclareceu,
nos 2 jogos. Nessa época, no caso do Bruno Varela, que é o caso que vem com maior destaque, aquilo que acontece é que nessa época o Benfica não ganhou nenhum dos jogos. Empatou em casa 1-1 e perdeu 1-0 no Bonfim. Portanto, aí não consigo perceber de onde é que veio, de onde é que veio essa vantagem. Quanto a vantagens, digamos, financeiras ou de fraude fiscal, eu também gostava que fossem analisadas efetivamente as trocas de jogadores e os negócios que, por exemplo, o Porto efetuou não só com o Portimonense. Aliás, por algum motivo de norte a sul se brinca quando se refere o Portimonense a jogar com o Porto, é o Porto-Monense, porque, quer dizer, no caso do Benfica houve 2 ou 3 casos de jogadores que houve ali, não sei quem, no caso do Portimonense é um fartar vilanagem, alegadamente são mais de 6 ou 7 jogadores que fizeram percursos, inclusive jogadores que nunca jogaram na equipe. Aliás, pronto, é aquilo que o público sabe. Mas não só, também com o Vitória Sport Clube de Guimarães, houve aquela célebre transação de jogadores que vieram e foram, jogadores saídos da formação, que vieram e foram entre um e outro clube, ou uma e outra SAD, apenas e só também para validar algumas verbas orçamentais. Também não sei até que ponto aqui não poderá alegadamente existir fraude fiscal. Quanto a isto do que tu disseste, meu caro Bruno, dos acordos dos ministérios públicos, que hoje em dia é muito fácil destruir as reputações, e mesmo que seja, tu falaste aí em alguns casos, uns que obviamente, lá está, apesar da lei não ter condenado o Porto, mas curiosamente ter condenado o Boa Vista, apesar da lei não ter condenado o Porto, toda a gente naturalmente ficou a saber que houve corrupção e que havia árbitros que se vendiam, alegadamente se vendiam, e, portanto, toda a gente ficou a saber, menos a justiça, não é? Mas em Portugal acontece, tu falaste aí noutros casos, no caso da Casa Pia, no caso do antigo primeiro-ministro, e mais não sei o quê, quer dizer, outros casos haveriam, eu próprio senti na pele. Por exemplo, que toda a gente sabe que assume que é culpado, sem saber se é culpado ou não sabem nada, na verdade ninguém sabe nada. Mas eu peço desculpa, mas sobre essa matéria, não tanto por ele, mas pela tenebrosa figura que o acompanha nesse coisa, eu não faço comentários porque eu não tenho qualquer informação. Não é o caso do Manel Serrão, mas a outra tenebrosa figura, eu não faço qualquer... Porque eu não sei, não acompanhei sequer, porque não me interessa. Até se estás a falar do Joaquim Magalhães, eu acho que ela já está fora da acusação. Mas, de facto, o que acontece é que, o que eu quero dizer aqui hoje é que, hoje em dia, estas acusações que aparecem sempre com grande aparato e espalhafato, em vez de ser discretas, sempre com muitas páginas, os processos... Querido, e não é só isso, a comunicação social, pura e simplesmente, faz a condenação em praça pública das pessoas, e era isso que eu ia dizer. Eu próprio, quase 30 anos depois, ainda pago por algo que uma senhora que alegadamente é alcoólica e que na altura trabalhava no JN, e que posteriormente foi trabalhar para o Correio da Manhã e que agora parece que trabalha na televisão do Correio da Manhã, porque essa senhora um dia em casa, alegadamente a curar a bebedeira, se lembrou, porque recebeu uma mensagem a dizer que eu tinha rasgado um acórdão em pleno programa. No dia seguinte a minha fotografia vem em primeira página a dizer que eu tinha rasgado um acórdão, quando eu não rasguei acórdão nenhum. E tempos mais tarde, quando o marido dessa senhora alegadamente alcoólica se separa dela e ele me telefona e diz: é pá, Zé, desculpa,
Eu na altura não disse nada porque era a minha mulher, mas ela não viu coisa nenhuma. Recebeu uma mensagem a dizer que tu tinhas feito aquilo e ela escreveu. E eu perguntei-lhe, mas tu não vês, não sei. Não faz mal, se for mentira, ele que venha dizer que é mentira. Portanto, é isto que nós temos neste país. E eu, a uma dimensão assim... Agora imaginemos neste caso, agora aqui eu acordo e concordo para concluir com o que disse o Zé Barão das Neves, que é o seguinte: se efetivamente for verdade, não estou a ver em quê, mas pronto, se provar que o Benfica cometeu ilegalidade e que como tal deve ser punido por isso, eu prefiro que o Benfica seja punido por isso do que o Benfica se escude, como outros o fizeram, com uma eventual ilegalidade na obtenção das provas. Sabem O porquê? Benfica não vai ser punido por nada. Mas pronto. Isto é tudo, Mas pronto, mas temos que estar... Bruno, desculpa. Isto só vem provar outra coisa. Até mesmo estes comunicados, eu acho que seria o lançamento agora para a próxima ronda de comentários da nossa parte. Zé Barão das Neves, talvez pudesse ser interessante, que é o seguinte: o Benfica já fez um comentário, já fez um comunicado. Gostava de saber o que é que o Porto alegadamente já se constituiu, parece que como é que se diz? Assistente do processo, e o Sporting alegadamente diz que obviamente tem que defender os seus interesses e que vai esperar pelos próximos tempos para perceber o que é que se está a passar, porque obviamente não quer ser ressarcido, se houve caso disso, quer ser ressarcido de um eventual prejuízo desportivo que tenha tido. Bem, o Benfica fez aquele comunicado. Zé Barão das Neves, gostava de saber a tua opinião acerca desse comunicado e gostava de saber a tua opinião também sobre o que é que agora, o que é que competiria, o que é que compete aos dirigentes da SAD do Benfica, o que é que tu achas que tem que ser feito, o que é que os próximos passos? Segundo ontem soube, num dos programas que a nossa televisão estava a acompanhar este processo, o Benfica está neste processo a ser defendido por 3 dos melhores advogados da praça. Aliás, ontem um desses senhores advogados, à saída do processo do Banco Espírito Santo, foi questionado sobre esta questão e respondeu muito bem. Não te perguntei nada porque eu estive todo o dia aqui no julgamento e o que sei é pela comunicação social. Eu acho que eu também estou convencido que a montanha vai parir um rato. De qualquer forma, há alguns elementos. Acho que o Benfica fez aquilo, respondendo concretamente à tua pergunta, acho que o Benfica fez aquilo que tinha que fazer. Foi reagir e dizer que agora a seguir vamos, através dos nossos advogados, estudar as situações, porque há ali algumas situações que têm que ser estudadas. O caso de Rui Costa ser apontado como o que leva obrigatoriamente a que ele tenha que se pronunciar. Pronto, há ali algumas coisas. Agora Rui Costa pode ser dado como representante da SAD, o que até aqui não acontecia, e tirou dessa obrigatoriedade, segundo eu tenho percebido. Agora, isto serve para tudo. Um canal de televisão ontem estava a fazer um debate sobre esta questão. E quando se chama pessoas de direito que têm um longo passado ligado à clubite, eu parece que essas pessoas alegadamente não estão a dar uma opinião isenta. Quem é que era? Que eu não vi. Era o Dr. Aníbal Pinto. E, portanto, parece-me que alegadamente o Dr. Aníbal Pinto não está a ser isento, porque... Até a parte interessada, porque ele é advogado da pessoa que... O Dr. Aníbal Pinto sabe perfeitamente do onde é que vem. Agora, este processo, agora enquanto vocês estavam a falar, eu estive aqui a ver, não é só... É que acham que o Benfica tinha influência em tudo. Jogos entre o Marítimo e o Porto, jogos entre o Marítimo e o Sporting, um jogo que está aqui, que foi investigado, que é engraçado,
que é o jogo entre um Porto e o Desportivo das Aves, o Benfica teve tanta influência que o Porto ganhou 2-0. Um jogo que está aqui, que foi um jogo entre o Porto e o Vitória Futebol Clube, o Benfica teve tanta influência que ganhou o Porto ganhou 5-1. E, portanto, eu acho isto até um bocado show-off, como dizia o Bruno há bocado, um bocado show-off em relação àquilo que se pretende atingir. Daqui, acho que vai resultar zero. Agora, o mais engraçado, como dizia hoje um senhor, e é verdade, cada vez que o Benfica vem ao de cima, e que tu já disseste também há bocado, José Carlos Soares, isso, aparecem sempre estas situações. São situações que aparecem sempre que o Benfica está a levantar a cabeça nos últimos anos. Agora, também me parece que houve muita gente no Benfica que se pôs a jeito para que isto acontecesse. Bruno. Ora bem, gostava só de fazer aqui umas pequenas retificações, apesar de o caso se basear nos e-mails, os e-mails não têm nada a ver com este caso, porque, portanto... não foram os e-mails que deram origem a isto? Não, eles sabiam perfeitamente que os e-mails não podiam ser utilizados como prova. Peço desculpa, foi erro meu. Pronto. Foi com base nos e-mails, no fundo, que eles foram fazer a investigação, mas os e-mails em si não entram, porque eles tontos já não são, sabem que aquilo não pode acontecer, não é? Agora, vêm falar de vários jogos, como estava aqui a dizer o Barão das Neves, e de vários jogos entre o Vitória e o Benfica, em que o Benfica foi beneficiado, o que é absolutamente ridículo. Aliás, não só a prova dos resultados, como também, basta ver onde é que está o Setúbal hoje em dia, onde é que está o Benfica. Se o Benfica precisava de comprar o Setúbal, estávamos bem desgraçados. E de facto, esse nexo de causalidade, essa prova de que aconteceu isto no jogo, porque o jogador não sei das quantas, enfim, toda a gente sabe que isso não vai... conseguem ter essas provas logo de mostrar quem é que deu o dinheiro e aconteceu, e ele fez um penalti, isto não aconteceu nada disso, portanto não vai acontecer nada disso. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu acho. Isto é tudo uma palhaçada, e acho que o Benfica, na resposta que faz e no comunicado que faz, na minha opinião, se quer que te diga de uma forma clara, acho que é muito brando na sua resposta e muito defensivo. Eu, se fosse dirigente do Benfica, era bastante mais agressivo na resposta que dava. O que é que dirias? Não, dizia, atacava fortemente o Ministério Público, até porque acho que a pena que o Ministério Público pede é ridícula. Portanto, eu atacaria e diria ao Ministério Público que se não está carente de atenção, que se vire para o outro lado e deixe o Benfica em paz, que é o que eu acho que está aqui. Eu não sei se o Ministério Público tem condições para... Eu li no outro dia, assim em passant, que a Liga e a Federação é que já deveriam ter tomado também uma posição. Não, o Ministério Público tem, evidentemente, pode pedir penas, não é? Sim, mas as penas desportivas não são... Mas esta não é desportiva, esta é uma pena que o Ministério Público pede para que seja retirado, e depois a pena desportiva tem que ser, se for... Tem que acompanhar. Exatamente, isso mesmo. Portanto, o que acontece aqui, eu vou voltar a dizer, tudo isto aqui vivemos num país perigoso, em que nós estamos muito sujeitos, neste momento, a um poder, vivemos num sistema muito judicial, muito judicialista, e que o Ministério Público tem demasiado poder e tem pouco bom senso. E, portanto, é o que eu acho, é o que eu sinto na sociedade portuguesa, e o Benfica é só mais uma dos elos dessa sociedade portuguesa, que mostra que, como qualquer um de nós hoje em dia, está bastante fragilizado, portanto, perante a justiça e perante alguém do Ministério Público que seja, enfim, um pouco menos benévolo para connosco. Portanto, eu tenho medo do país onde vivo e acho que vivemos numa sociedade muito perigosa, e todo este poder do Ministério Público é perigoso, e tudo isto aqui, para mim, não passa de nada. Isto não é nada, é só pedir atenção. O Ministério Público em Portugal, para mim, tem credibilidade quase zero, e, portanto, não... Estou completamente... Ou seja, é um Ministério Público quase armado em criador de conteúdos. É mesmo isso, é isso. Conteúdos fantasmagóricos. E agora, há aqui algumas coisas que nos fazem pensar dentro do Benfica, e agora uma conversa entre benfiquistas, que é, o Vieira agora diz que a culpa é toda dele. Já agora gostava que o Vieira agora que viesse dar uma entrevista à TVI, como deu há 15 dias ou 3 semanas, agora acho que agora é que era um momento ideal para vir à TVI
veio falar quando achava que os resultados do Benfica eram maus e veio desfazer o Rui Costa. Agora é que ele devia vir à TVI explicar o que passou e que o Benfica está numa boa situação desportiva e agora é que era dar vir à TVI e dar uma entrevista. Mas isso não vai acontecer, nós já sabemos que não. Mas acho curioso ele dizer que ele é que tratava de tudo e que o Domingos Soares Oliveira e o Rui Costa só assinavam porque lhes mandavam uns papéis para assinar. Ora bem, e sem saber as implicações do que assinavam. Isto para uma sociedade cotada em Bolsa, para uma administração de uma das maiores empresas de Portugal, é também fantasmagórico, temos que ser francos. Isto não tem nada a ver com o Sabes o que é que isso parece? Sabes o que é isto? Zé, mas deixa-me só acabar. Diz já. Isto não tem a ver com a culpa do Benfica, que eu vos volto a dizer que acho que o Benfica não tem culpa nenhuma e não vai acontecer nada. Mas independentemente disso, nós ficamos a ver como é que o Benfica é gerido ou era gerido e que era o papel que o Vieira via das outras pessoas. Nós assumirmos que o Domingos Soares Oliveira, quando assinava compras de jogadores ou encargos, que é o administrador com o pelour financeiro, não sabia o que estava a assinar. É no mínimo estranho. Já sabemos que o Rui Costa também não sabe. Essa parte eu até dou de barato, porque acho que o Rui Costa provavelmente não sabia mesmo, podia ir lá para assinar, ele lá ia assinar, enfim, mas com pouca consciência do que é ser o administrador de uma empresa e com as responsabilidades que daí acarretam. De que daí decorrem. Mas, de qualquer maneira, esta maneira de governação da sociedade benfiquista é tenebrosa, tétrica e parece um filme de terror. E pronto, é isto. Já não falo do facto de andarmos a contratar figuras dúbias e sinistras como o Paulo Gonçalves, que nunca na vida deveria ter posto os pés no Benfica, nunca, em caso algum, mas depois a maneira como nós vemos que algumas coisas eram feitas e provavelmente ainda são feitas no Benfica, como vimos no outro dia na entrevista do Luís Mendes sobre como, por exemplo, o Fernando Tavares gera os orçamentos das modalidades, é absolutamente assustador e confrangedor. E isso sim é que eu gostava de ver debatido e resolvido de uma vez por todas dentro do nosso clube, da nossa SAD, porque isto não é maneira de gerir um clube nem uma SAD, não é maneira de gerir, e portanto aquilo não é deles. O Vieira não era dono do Benfica, como o Rui Costa não é dono do Benfica, e nós temos que tratar com o maior respeito uma instituição e o dinheiro que não é nosso e que nós estamos ali durante algum tempo, periodicamente e com a confiança e voto dos sócios, a gerir. A responsabilidade é muito grande e isto não é maneira de gerir um clube nem uma SAD. E isso sim, acho que qualquer benfiquista deve ficar preocupado. Desculpa, eu quando mostrei o lápis, era o tipo de gestão que se fazia no início ali, mais ali nos anos 60, 70 do século XX, que era o merceeiro com o lápis atrás que era o deve e o haver, mais nada. Bem, quanto a estas situações, eu gostava de... E isto obviamente é mais a vossa área, quer do Bruno, quer do Zé Brandas Neves, mas eu vou pegar aqui numa situação que tem a ver com o seguinte: as eleições que o Rui Costa ganhou, salvo erro, foram em 2021, certo? Correto. Pronto. E eu vou aqui dar um exemplo, que é um exemplo que até o Bruno já deu quanto à qualidade dos elementos integrantes da SAD, agora desta nova geração do Porto, é que como é que se chama o presidente do Porto? O Vilas Boas. O Vilas Boas, quando entrou, cortou liminarmente com o passado, não é? Cortou liminarmente com o passado. Não há ninguém nestas novas listas do Porto, quer do clube, quer da SAD. Eventualmente haverá uns seccionistas, se calhar, que são pessoas... Pronto, mas estou a dizer, da estrutura diretiva, não há ninguém que tenha transitado da estrutura diretiva de Jorge Nuno Pinto da Costa. E o André Vilas Boas, quando chegou, pediu uma auditoria aos últimos 2 anos do clube. Curiosamente, a auditoria que o Benfica pediu demorou não sei quantos anos a ser feita e ainda acho que não foi divulgada na totalidade.
a auditoria do Porto, menos de 6 meses depois de ter sido solicitada, foi apresentada. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que todas estas situações, provavelmente, poderiam ter sido acauteladas se Rui Costa, assim que entrou, tivesse feito estas duas coisas. Uma auditoria, logo em 2021, mas uma auditoria total e completa aos anos de administração de Luís Filipe Vieira e, por outro lado, cortar com o passado. E não cortou. E nem fez uma coisa nem outra. Portanto, tudo isto que agora, estas ondas de choque que nós estamos agora a ver com isto do Ministério Público, mas não só, advém apenas e só, e aqui sim, eu aqui tenho que pôr a culpa, meter o ónus no Rui Costa, porque o Rui Costa não só não cortou com o passado, e há quem defenda como é que ele pode cortar com o passado se ele próprio é passado. É verdade, ele próprio fez parte da estrutura a partir de uma certa altura da vigência de Luís Filipe Vieira, ele fez parte dessa estrutura. Logo aí, sim senhora, dou de barato. Agora, acho que aquilo que o Benfica... Eu não estou a dizer que houve ilegalidades, mas também não estou a dizer que não houve. Atenção, que fica aqui bem claro e bem expresso. Aquilo que eu acho é que o Rui Costa, das duas uma, se ele quer continuar a fazer parte do presente e principalmente do futuro do Benfica, ele tem que, nas próximas eleições, fazer um corte total e completo com o passado. Porque se não o fizer, se continuar a manter na estrutura 70% dos corpos sociais que vêm desde o tempo de Vieira, ele nem 10% deve ter que manter. Tem que limpar completamente o que está para trás. E tem que ser feita efetivamente uma auditoria, mas não ser feita essa auditoria por nenhuma empresa de auditorias sediada em Portugal. Tem que ser uma grande empresa de auditoria, mas total e completamente independente, total e completamente afastada da realidade portuguesa, porque, como disse o Bruno e diz muito bem, não é só na justiça, a realidade portuguesa cheira a bafio. E acho que nós os três, que estamos habituados a viajar para outras latitudes, acho que temos noção disso mesmo. A história de que temos um belo clima, de que comemos todos muito bem e de que isto é tudo muito seguro, não chega para branquear o cheiro a bafio que este país tem. E quando chegam as alturas necessárias e quando chegam as alturas próprias, nós percebemos que vivemos nos tempos da velha alegoria da caverna do Platão. Portanto, continuamos a ser geridos e a ser comandados por pessoas que pensam que esta é a realidade e depois quando vemos os circos mediáticos de julgamentos de banqueiros que acabaram com a vida de centenas e centenas de famílias, chegarem no meio do show-off, coitadinhos, como se estivessem muito doentinhos e maluquinhos, lelés da cabeça, isto só me faz sentir pena. Só me faz sentir pena. E só me faz confirmar aquilo que eu sempre disse, meio a sério, meio a brincar. Desenganem-se aqueles que pensam que nós portugueses, ou os que nascemos em Portugal, ou mesmo que não nascêssemos, mas que somos portugueses e ninguém escolhe o país onde nasce, que descendemos dos brilhantes e heróicos e corajosos marinheiros e exploradores que deram novos mundos ao mundo. Não nascemos, nós não temos nada deles. Nós temos apenas e só dos cobardes que cá ficaram, porque a maioria dos que foram não voltaram para cá quando ficaram por lá. E é isto que nós somos e continuamos a ser, e lá vamos cantando e rindo e batendo palminhas. Agora no Benfica, acho que efetivamente esta situação
poderia ter sido extremamente minimizada se o Rui Costa tivesse feito mandado fazer logo essa tal auditoria, mas independente, porque também já sabemos como é que elas se fazem, e se ele tivesse cortado com o passado. E talvez isto aqui seja uma boa deixa, José Brão das Neves. E deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu discordo aqui um bocadinho de ti. Nós não temos estado de acordo, atenção. Não, acho sem dúvida que o Rui Costa devia ter cortado completamente do passado à semelhança do que fez o André Vilas-Boas, e também estou completamente de acordo que para prevenir situações futuras a auditoria que tu falas também teria sido imprescindível de ter sido feita até para transparência e para mostrar que o Rui Costa não tinha nada a ver com aquele passado e não ajudar a branqueá-lo. Dito isto, e portanto tenho um acordo global sobre o que é realmente importante, disseste que estou de acordo com tudo. Eu só não acho é que teria evitado este processo, porque este processo é bastante... Não, as ondas de choque, eu digo as ondas de choque. Sim, e este processo para mim é patético. E não é alegadamente patético, é mesmo patético. Portanto, é isto que eu te posso dizer. Eu assumo o que digo, eu acho este processo patético. E acho que os benfiquistas devem todos achar este processo patético e devem estar tranquilos e nada disto, enfim, vai afetar o Benfica, já está a afetar porque, enfim, estamos a ser atacados por todo lado dos nossos adversários que de uma forma oportunista se querem constituir assistentes do processo e querem indemnizações e diabo 4 de clubes, enfim, que andaram a corromper aos 5 árbitros com um vice-presidente que foi depositar dinheiro à Madeira e era vice-presidente e nada aconteceu ao clube, que é uma coisa estranhíssima. Estou a falar do Sporting. Estás a falar do Cristóvão? Do Paulo Cristóvão, que até já foi preso, acho eu, e estou a falar do episódio mais vergonhoso de todos os tempos do futebol português, que é o apito dourado, em que há gravações que podem não ser usadas em tribunal, mas que nós as ouvimos e que são lamentáveis, tristes e profundamente, enfim, esclarecedoras do que se passou no Futebol Clube Porto e a postura do Futebol Clube Porto perante a arbitragem portuguesa. E tudo isso, portanto, dizer depois esses clubes com o passado que têm e do caixebol e coisas, sei lá, das quantas, clubes com esse passado estarem agora a serem virgens ofendidas e virem a atacar o Benfica por este processo patético, porque podia ser uma coisa séria e eu aí estaria caladinho, porque eu também quero que o Benfica não seja sério e pareça sério, e também quero que seja condenado se também algum dia fizer alguma coisa de grave, mas não é nada disto, isto não é nada disso que está aqui em jogo. Isto aqui é uma palhaçada, e não é uma alegadamente uma palhaçada, é mesmo uma palhaçada. Portanto, é o que é, e apelo a que todos os benfiquistas, todos, sem exceção, se mantenham unidos na defesa do Benfica, porque não é por isto, não é por este caso que faz com que nós, benfiquistas, nos possamos nem envergonhar, nem nos impressionar, nem deixar condicionar. Agora, até te digo mais uma coisa, e até nem sou muito dessas teorias, mas de facto esta subida do Benfica pode ter alguma relação com os timings, talvez não, porque acho que a justiça não está muito para aí, acho que é mais uma lógica. É mesmo incompetência só. É mesmo, mas também volto a apelar ao Sr. Luís Chico Vieira que venha hoje à TV e falar sobre este assunto, e acho que era importante. Mas, José Brão das Neves, acerca daquilo que eu tinha colocado, não sei se... Olha, eu também gostava, antes de terminarmos, de falar um bocadinho de outras situações, porque sim, mas nós já não falávamos aqui, e o Benfica, por exemplo, fez um grande jogo. Mas antes disso, gostava também de dizer aqui o seguinte: falaste aqui numa auditoria feita pelo Futebol Clube do Porto. Eu fui à procura dos resultados dessa auditoria e tenho aqui as declarações do Presidente do Futebol Clube do Porto, que diz que a auditoria forense à gestão do clube tem trazido resultados algo surpreendentes e que a investigação irá continuar para além dos últimos 2 anos. Estas foram as conclusões que o Presidente do Porto apresentou. Portanto, eu não sei o que é que está nessa auditoria, não é público, mas a conclusão que o Presidente do Porto apresentou em relação a essa auditoria foi esta. Portanto, não houve nada mais do que isto. Mas já é muito.
Atenção, já é mais do que aquilo que nós fizemos. Eu aqui não vejo resultados. Não, vejo o que ele resultou é que é de tal acho... forma surpreendente e devem ter encontrado coisas tão graves que vão mais para trás ainda. Tu estás a tocar no ponto que eu queria. Então, mas é o que ele quer, é o que ele diz. Basicamente, as coisas devem ser tão graves que pura e simplesmente ele vai andar para trás. Exatamente. Mas ele fez isso. É porque às vezes nós falamos em exemplos, falámos aqui já diversas vezes na questão do portal da transparência também, desse mesmo clube. Esse portal da transparência é um portal da transparência em relação àquilo que foi o passado, não em relação àquilo que é o presente. Porque, por exemplo, foi público que o Porto colocou lá que o vencimento do Sr. Francisco J. Marques era de 3.000 euros por mês limpos. Está lá explícito. E eu, não apreciando o Sr. Francisco J. Marques, lembro-me de umas declarações do senhor dizendo que o portal, para ser da transparência, deviam ter posto lá quanto é que o atual substituto dele ganhava. Porque isso é que era transparência na sua totalidade. Não era só pôr o passado, mas era pôr o presente também. E estas coisas, às vezes, as pessoas esquecem. Fizeram mais do que nós. Diz? Fizeram mais do que nós. Não estou a dizer o contrário. Estou a dizer é que enaltecer algo, às vezes, nós temos... Não, e eu tenho que enaltecer quando o atual... E atenção, até me dói a alma. Até me dói a alma. A mim devo dizer... Zé, mas recorda-me só qual era a questão que tinhas colocado. Desculpa lá. Agora fizeste uma boa pergunta, porra. Já agora, enquanto vocês pensem na questão que eu também não sei e acho que é completamente inexistente, e acho que o Zé Carlos Soares está completamente na La La Land, porque não tinha questão nenhuma para o Germano das Neves. O meu amigo vai me interromper agora. Não, ia só complementar. Pronto, há bocado não pude interromper. O meu amigo agora vai me interromper. Faz favor. Não, ficou com essa pedra no sapato até há 1 hora e 10 minutos do programa. Evidências, faz favor, por amor de Deus, faz favor. Era incapaz de falar, Não, agora não faço. Não. Pronto. É que eu gostava de falar, porque isto é um programa de benfiquistas e sobre o Benfica. Eu gostava de falar muito no jogo em que o Benfica fez com o Atlético de Madrid. Gostava. Já vais falar. Pronto, calma. Eu tinha aquilo que eu tinha perguntado. Sim. Acho que estava relacionado com portanto, toda esta situação agora. O que é que tu achas que esta direção do Benfica, concretamente o próprio Rui Costa, iria fazer nas próximas eleições? Ou seja, a única hipótese que eu acho que o Benfica, que o Rui Costa tem de continuar a fazer não parte do passado, mas parte do futuro, é cortar completamente com as amarras do passado. Zé, eu vou dizer uma coisa que é uma sensação que eu tenho que posso estar errado. Eu acho que o Rui Costa não se vai recandidatar. É uma sensação que eu tenho. Eu acho que o Rui Costa não se vai recandidatar. Mas pronto, sou eu que tenho essa impressão, se calhar. Acho que pura e simplesmente o Rui Costa, eu se estivesse no lugar dele já estava mais que arrependido de ter assumido o leme do clube face àquilo que o homem tem passado nos últimos tempos. E é a sensação que eu tenho, é que ele não se vai recandidatar. Se por acaso eu tiver errado e ele se recandidatar, ou ele faz a limpeza totalmente de toda aquela cambada que lá anda desde o tempo de Luís Filipe Vieira, e que lá ficou, e que lá continua, alguns que lá continuam, em lugares, desde os lugares mais, sei lá, desde os diretores do museu até outras coisas. O atual diretor do Museu do Benfica era o homem responsável pela informática em 2009, quando houve a lista do Bruno de Carvalho. Portanto, só para tu veres. Portanto, as pessoas andam de um lado para os outros e, por isso, simplesmente, foi tudo que eram ali do Luís Filipe Vieira. E, portanto, eu acho que o Rui Costa não se vai recandidatar. E digo isto, será muita gente que ouvir isto vai ficar toda contente. Mas, a candidatar-se, Rui Costa terá que fazer uma grande limpeza. Depois... Posso dizer só uma frase aí ou não? Um amigo pode interromper-me a mim sempre. Eu espero que o Rui Costa... Eu admito que o José Benedés possa saber alguma coisa que eu não sei. Mas eu não só acho que o Rui Costa se vai recandidatar, como
parece-me quase obrigatório que se recandidate, e era muito bom que se recandidate, não quer dizer que ganhe as eleições, atenção. E até pode haver outros candidatos, até eu posso candidatar-me contra o Rui Costa, não interessa, mas acho que o presidente Rui Costa devia candidatar-se a um novo mandato no Benfica. Parece-me que era impensável não fazer, mas pronto. Mas Bruno, face aos novos estatutos, só há aqui uma pessoa que não se pode candidatar, que é o José Carlos. Na resto eu posso me candidatar e o Bruno também. Graças a Deus. Diga? Graças a Deus, finalmente. Graças a Deus, é verdade. E não era a primeira vez que o fazíamos. Mas eu não me posso candidatar porquê? No outro dia disseste que não eras sócio do Benfica. Exatamente, era por isso. Porque então não sou. Não, podia, bastava ir recuperar o meu número de sócio. Era só ir e pagar. As contas todas. Eu abdiquei de ser sócio do Benfica quando comecei a trabalhar profissionalmente como jornalista. Não deixei de ser do Benfica, atenção. Eu entendi, tal como há bocado foi dito, que é lamentável alguém que está na justiça e que é presidente de órgãos de clubes. Fui eu que disse. Exatamente. Eu também entendo. Isso não quer dizer que o senhor, enquanto cidadão, não seja adepto de tal clube. Eu também entendo que um jornalista, no âmbito da sua atividade profissional, independentemente de ter clube ou partido, não deve ser sócio ou militante de nenhum partido. O Domingos Soares Oliveira também teve 25 anos de sócio do Benfica, ao fim de 2 ou 3 anos, lá está, portanto... Não, se eu recuperasse... pode acontecer. Se eu recuperasse o meu número de sócio, seria sócio do Benfica. Fará no dia 13 de dezembro deste ano, se Deus quiser, seria sócio do Benfica há 60 anos. Porque no dia em que eu fiz 2 anos, o meu pai pôs-me como sócio do Benfica. Eu era Quero dizer que o 3.811 ao pé de ti não vão nada. Não sei qual seria o meu número, eu sei que teria 60 anos. 3.811 ao pé de ti não vão nada. Agora, o que eu acho, e que eu disse, e já repito aqui mais que uma vez, é que eu gostava, Bruno, tenho 3 desejos em relação às eleições do Benfica. Primeiro, que o Benfica ganhe o campeonato. Segundo, que o Rui Costa se candidate. Terceiro, que varra com aquela máfia toda que lá anda de volta dele. Subscreva esses seus 3 pedidos. São os meus 3 desejos. Ora, sócio 3.811 com as cotas em dia. O Costa fez, por exemplo, há bocado falávamos aqui, eu lembro-me do tempo do Luís Filipe Vieira, todo aquele camarote presidencial, pura e simplesmente era só pessoas ligadas à situação, era juízes, era só pessoas ligadas a essa área. Felizmente agora estão lá ex-jogadores do Benfica. Felizmente agora estão lá ex-jogadores do Benfica. Até eu tive uma vez um episódio engraçadíssimo, que foi quando Luís Filipe Vieira foi preso. Uma das críticas que foi feita foi pelo atual crítico aí nas televisões ao domingo da República, que é o Sr. Marcos Mendes, veio criticar o facto do Luís Filipe Vieira e da sua gestão. Depois veio-se a descobrir que também era convidado para lá ir e também lá ia sentar o rabinho. Pois. Portanto, e o Marcos Centeno e o António Costa e todas. Mas atenção, deixem-me eu dizer-vos uma coisa, que os dois filhos rapazes do Sr. Marcos Mendes têm Red Pass há muitos anos e sentam-se lá em cima no antigo, não do lado do terceiro anel, do lado de onde é o camarote presidencial, mas lá em cima, porque eles e a minha filha, portanto, foram colegas de faculdade, e então têm todos, eles, as mulheres deles, e não sei o quê, o lugar deles, portanto, o pai pode ir provavelmente para o camarote presidencial, mas os filhos compraram e têm o seu lugarzinho no Red Pass. Mas o que é que os filhos têm a ver com o pai? Não, é porque nós sabemos que há muitos casos de figurões que andam por lá que levam a família toda para os camarotes, lá para o camarote presidencial. Está bem, mas o certo é que quando nós criticamos alguém, temos que ter algum cuidado com as críticas que fazemos, que é para depois as críticas não se virarem contra nós.
Mas espera aí, crítica porquê? Porque o senhor de vez em quando é convidado e vê o jogo no camarote? Qual é o Espera problema? aí, mas ele andava a criticar a gestão de Luís Filipe Vieira quando ele próprio aceitava convites de Luís Filipe Vieira para lá Mas ir espera sentar-se. aí, o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eu não quero ser lobo, não lhe veste a pele. O que é que Não tem uma brinques coisa a ver com com a outra? Desculpa lá. Não. Sim, não estou a ver o que é que tem Mas uma são coisa a ver feitios, com a são outra. feitios, são Pelo feitios. menos ele não fez como o Jaime Antunes e como o Capistrano e como outros. Não se vendeu por lugares e não acredito que ele se tenha vendido por um lugar num camarote. Olha, há muitos que recebiam convites e que não sentavam lá o rabo porque não queriam Claro, ser vistos ao lado é do Sr. pá, Luís Filipe. mas tudo Percebes? bem, E tudo portanto a bem. diferença, que não sei se estás a perceber, a diferença é esta. Está Há bem, muito. mas isso Pronto. e depois? E não são mais sérios que os outros que lá iam. E depois é uma questão só das pessoas saberem calcular com quem é que andam. É só isso. Eu jantei muitas vezes com o Luís Filipe Vieira e Fizeste muito bem. E pagaste o teu jantar ou pagaram-te? não pagou ele. Por acaso Pronto. pagou ele. Estás a ver? Ainda bem. E Esquece, quer dizer uma coisa. Tu não isso trabalhavas não lá. levou. Tu Pera, não trabalhavas. não, foi antes. Foi antes? Foi muito antes. Foi quando ele foi. Ainda ele nem era presidente do Benfica. Ainda ele nem era presidente do Benfica. Estava no Alverca. Não, já foi na altura em que ele foi convidado pelo Vilarinho para ser o homem forte do chefe de futebol. departamento de futebol. Exatamente. Pronto. Então vamos a outros assuntos. Bruno, não sei se queres dizer alguma coisa sobre estas coisas. Quero dizer que acho que os meus amigos estão com um ótimo aspecto, que parece que estiveram de férias e é um extraordinário prazer estar aqui convosco e se calhar passava para as notas de rodapé. Não, já sei que o José Baranda deve quero falar do Benfica com o Atlético de Madrid. Mas isso já foi para há um ano, isso já nem quase ninguém se lembra. Opa, se não quiserem falar, não falem. Falo. Eu falo, foi uma bela exibição, o melhor de sempre que eu me lembro de ver o Benfica nas competições europeias. Sempre tenho dificuldade. Mas foi extraordinária, Agora, realmente, foi uma. Para quem dizia que nós íamos. Para quem dizia que nós íamos levar uma tareia. Para quem dizia. Nós estamos em primeiro lugar neste momento. O Bruno Lage entrou muito bem no Benfica, a verdade é essa. Portanto, e fizemos um excelente jogo, pura e simplesmente com o Atlético de Madrid. E eu, como benfiquista, não posso deixar passar isto, é um orgulho e é um gosto enorme. A única coisa que me chateia no Atlético de Madrid, e aí tenho que dizer que me chateia um bocadinho, é o Simeone ter deixado de vir o Samu para Portugal, para o clube que deixou. Isso é que eu acho que é um bocadinho, mostra onde aquele Atlético de Madrid está. Não, e é também a confirmação ao Zé Brandas Neves que o Cockchu não tem lugar no Benfica, pá. Devia ser vendido. Essa não é para mim. Para mim é que não é de certeza absoluta. Não, para mim não é de certeza absoluta. E não sei para quem é. Não, ainda vai ser para mim. Queres ver que ainda vai sobrar para mim? Não, para ti é o Turbino. Já vamos falar da grande do Turbino. E para mim era o Morato. Era o Morato. Era o Morato, era o Neres, era o Cockchu, era todos. A entrada do Bruno Lage e pôr os jogadores a jogar nos sítios certos fez com que o Cockchu fosse um jogador verdadeiramente muito importante e vimos pela primeira vez a sua grande qualidade. O Carreiras evoluiu de uma forma estonteante. O Orsner joga maravilhosamente bem no lugar onde devia ter jogado sempre. E, portanto, tudo é diferente. Há uma série de peças que são diferentes desde que jogam no sítio certo e que o Bruno Lage, de facto, aquilo que disse no início, na sua apresentação, que ia pôr o Benfica a jogar bem e a jogar de uma forma completamente diferente, aconteceu. E, portanto, nós vimos que o Bruno Lage foi capaz de fazer no primeiro ano, que foi uma coisa absolutamente notável. No segundo foi tudo menos notável, até porque eu acho que ele não punha nunca a melhor equipa nas competições europeias e parecia-me que fazia ali qualquer coisa de estranho que eu não vou dizer agora. E, portanto, se temos o Bruno Lage do primeiro ano e com a qualidade que o Bruno Lage teve no primeiro ano, é extraordinário, é maravilhoso e como benfiquista estou deliciado e acredito mesmo que, a contrário do lado dos lagartos que acham que não vale a pena jogar o campeonato, que já ganharam o campeonato, eu acho que eles estão cheios de medo neste momento, porque o Benfica afinal tem um grande plantel e joga muito, muito à bola. E, portanto, gols em 5 jogos. Joga muita bola. Uma média de 3,6 golos. 3,6 golos
por jogo. E agradeço ao Bruno Lage, matou todas as viúvas do Neres, do Grimaldo. Essas viúvas nunca mais apareceram. O Bruno Lage matou-as com uma pinta enorme. Havia para aí umas viúvas... Essa maneira de falar é feia. Viúvas. Eu, quando... É feia? Não é nada feia. É feia, é muito feio. Eu quando saí o Neres do Benfica e pelo montante que foi, para mim foi bastante incompreensível, devo ser franco. Mas é verdade que de repente vem um jogador que eu verdadeiramente bem no Benfica, que foi o Arthur Kogu, que vocês não sabem dizer o nome, barato, e que verdadeiramente veio colmatar a saída do Neres. E está tudo bem, por isso é que está bem. Viu o último gol dele agora para a seleção. Agora, não chamo viúvas do Neres, as pessoas que na altura viam com alguma perplexidade. Não era para o meu amigo, não era para o meu amigo. Eu sei quem chama viúvas do Neres e usa essa acidez, e até sou muito amigo dele, mas não me identifico. Não era para o meu amigo. Não tem qualquer tipo de comparação com o nosso amigo comum. Não tem qualquer tipo de comparação. Eu acho que era um discurso que era sintomático, que nós não encontrávamos substituto para o Neres, que o Neres ia fazer falta, que nós não tínhamos ninguém para o lugar do Grimaldo, que o Grimaldo ia fazer muita falta, que era insubstituível, por aí fora. Agora, sabe o que é que acontece? Agora já dizem que o Carreras vai para o Real Madrid. Fez um jogo bom. E agora já vai para o Real Madrid. Pronto, é a imprensa desportiva que eu muitas vezes aqui tenho falado. É exatamente com estes exageros que eu não concordo. Mas vou-me calar, porque se eu falo mal das pessoas da imprensa desportiva, o Zé Carlos Soares cai em cima de mim. Não, isso está quase. Ele até já está ali a bufar. Vai ser agora. Desculpem lá, mas há comentários. Há comentários que são tão tristes que eu nem faço comentário nenhum. É sério. Dá-lhe cabo dele, José Carlos. Dá-lhe cabo dele. Dá. Ele hoje está aqui com uma arrogânciazinha que está a precisar que tu o ponhas no sítio, José Carlos. Põe-no no sítio. Por amor de Deus. Eu estou só a ver se isto anda para a frente. Eu só continuo a dizer que eu tenho um jantar de leitão. O Cockchu não tem lugar no Benfica. É só isso que eu digo. Vamos lá. E não digo mais nada. Vamos às notas de rodapé. Ora, muito bem, Zé Barão das Neves, és tu que começas com as notas de rodapé. Olha, eu tive a oportunidade deste fim de semana assistir a uma vitória do Benfica, naquilo que foi a primeira competição de hóquei patins aqui em Odivelas. Tive o privilégio de assistir. Lá voltamos nós a esta. Ao jogo do rato. Queria dizer que nós temos uma excelente equipa de hóquei patins. E não foi feminino, por acaso, nem sequer está Diga. Não está a falar de hóquei feminino nem nada, é mesmo hóquei normal. Estou a falar em hóquei em patins masculino. Boa. E assisti a essa grande vitória que muito me satisfez. E ali ao pé de mim estava exatamente o Sr. Presidente da Direção. Aliás, o Benfica estava bem representado, além do Presidente da Direção, estava também o atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E, portanto, a minha nota de rodapé passa por aqui, porque eu tinha algo também para referir que o Zé Carlos e o Bruno já falaram, que era exatamente aqueles processos duvidosos que os outros clubes têm. Só o Benfica é que toca, porque aqueles processos todos que o Porto tem é público, com todos aqueles jogadores a fazerem plataformas, a entrarem por timão, a irem para cima, a virem para baixo, aquilo é uma coisa vergonhosa. O Ministério Público sobre isso nunca esteve atento. Muito bem, Bruno Costa Carvalho. Tenho várias notas de rodapé, apesar de já ter pedido várias vezes a extinção desta rubrica e que voltasse outra vez os comentários dos nossos, enfim, das pessoas que nos veem. Infelizmente, tu nunca mais deste voz a quem nos vê, porque os elogios são mais do que muitos para mim e nenhum para ti, e portanto isso faz com que tu, de uma forma deliberada e invejosa, não os tragas. Eu gostava das minhas notas de rodapé. Exatamente. Gostava de dizer, primeiro, a questão do hóquei patins, portanto, a maravilhosa vitória do Benfica no hóquei patins, que eu acho. Depois, uma coisa que não tem a ver com o Benfica, que é, e aqui não faço nenhum comentário, apenas fiquem a pensar, que o novo selecionador de Inglaterra chama-se Tuchel, portanto,
tirava o chapéu aqui a algumas das pessoas que me faziam críticas relativamente ao Tuchel, que era o pior treinador da planeta, foi para o selecionador da Inglaterra. E já a falar de selecionadores, eu acho que o selecionador português deve andar a almoçar e jantar já há bastante tempo com o Roger Schmidt. E, portanto, e mais não digo, a não ser dizer ao José Brão das Neves que repare que a qualidade das minhas notas de rodapé excede claramente as suas, e também diria, já a atrever-me a dizer que são melhores que a do José Carlos Soares, ainda não ouvir, mas também sei que vai ser assim um caso qualquer estranho, que é sempre a mesma coisa. Vamos lá continuar. Não, a minha nota... As diversas notas de rodapé é só essa? A minha nota de rodapé é muito simples. Obviamente, vocês sabem que eu não ligo aos jogos da equipa da Federação Portuguesa de Futebol / Jorge Mendes. Posso-vos dizer que ontem adormeci algures ali nos 10 minutos da primeira parte e acordei já o jogo que tinha acabado há muito tempo. Portanto, mas a minha nota de rodapé, curiosamente, vai para uma seleção, para a seleção de Angola, que ao fim de 4 jogos tem para o apuramento para o CAN, que vai ser para o ano em dezembro em Marrocos, 4 jogos, 4 vitórias, com o treinador português, o Paulo Gonçalves, que já estão apurados, conseguiram o apuramento já para, ainda faltam 2 jornadas, conseguiram o apuramento já para a fase final, o que prova que com organização, já que o Paulo Gonçalves ele foi cá em Portugal, andou pela formação, iniciados do Sporting, e depois foi contratado ainda no meu tempo, no 1º de agosto, foi contratado para a formação do 1º de agosto, depois para as seleções de formação de Angola, pegou na seleção principal, lançou uma quantidade de miúdos que ele conhece desde os tempos das seleções jovens de Angola, e dá gosto ver a seleção de Angola jogar, e fiquei muito satisfeito com o apuramento. Com a qualidade do Ministério Público português, é natural que ainda vão deter o selecionador de Angola. Ele não é Paulo Gonçalves, é Pedro Gonçalves, peço desculpa. É Pedro. Zé, deixa-me só reforçar o que tu estás a dizer, para dizer que esse selecionador já tem resultados, contrariamente àquele senhor que vai para selecionador de Inglaterra. Foi campeão europeu. Não, na seleção, resultados da seleção inglesa, ainda não tem nada. Se ele nunca... Olha lá, se ele nunca foi selecionador, é a mesma coisa... Então para quem é a mesma coisa de dizeres isso do Guardiola. Quando o Guardiola for selecionador de uma qualquer seleção, também vais dizer que ele não tem resultados. Depois de ter resultados, amigo. Depois de ter resultados. Então, mas o Tuchel também não tem. Também nunca treinou nenhuma seleção. Então, para que este ênfase tão grande do Bruno? Porque não percebi. Só prova de facto que ele é um bom treinador, porque a seleção inglesa não ia contratar. Vou-te explicar porquê. Quantos clubes é que ele já foi corrido? Não. Quando no final da época passada, quando se podia substituir ou não o treinador do Benfica, eu propus que devia substituir-se, que o Thomas Tuchel devia assumir o cargo de treinador do Benfica, até porque era um treinador livre. Bem, eu fui completamente martirizado que o Tuchel era quase um inválido, um idiota, que não sabe, não é treinador sequer de futebol. E acontece que, por acaso, agora é selecionador inglês. Pronto, é só isto. É só isto. Amigo, se quisesse uma clarificação... Deixe ver qual é o trabalho dele. Deixe ver qual é o trabalho que ele vai fazer. Olha, de certeza que vai ser melhor do que um treinador que até foi campeão europeu e que desde aí só tem sido despedido por maus resultados. E agora está nessa super seleção do Azerbaijão, que em 4 jogos levou 4 chineladas. Antes tinha estado na Polónia e foi o que se viu. Então pronto, e esse tem resultados, foi campeão europeu e foi o engenheiro do Penta. Naquela seleção não tem, teve noutras.
naquela Oh, seleção. meu querido. meu amigo. Pá, vamos Ele foi embora. acabado, então, o Guardiola, como diz o José Carlos Soares, se amanhã foi selecionador do Brasil, Não vale também não tem nada, nenhum não resultado a tem nível do provas. Brasil. Olha, não vale. Não, tem que ter resultados para depois. Bruno, não vale a pena que o velhote está todo trocado. Já Isto está, é, já sabes está. o que é que aconteceu? Ele foi ver o jogo do rato e se calhar apanhou uma bolada na cabeça e aquilo foi José Carlos, eu admito, e agora com alguma. Pá, pensamos talvez na substituição do José Brandas Neves já no próximo programa, porque por alguém menos. alguém mais novo. É melhor não fazer isso com o Ministério Público. É melhor não fazer isso com o Ministério Público. E não pode. Vocês viram o que aconteceu nas eleições americanas no debate do Trump com o Biden? Tiveram que tirar o Biden porque, enfim, já aquilo já não dava. E eu acho que o José Brandas Neves também está, não é por ser o mais velho Eu de nós peço três. desculpa, mas quem é que é o Trump? É o meu amigo ou é o Zé Carlos? Eu acho que eu não falo de política nestes programas. Eu nestes programas não falo nem de política nem de religião. É Eu isso. também não. Graças a Deus. Por isso, toda a gente. Não falo de religião, graças a Deus. Eu também não, graças a Deus. Exatamente, é a piada Vai, engraçada. vamos É para antiga, dentro. mas É como o engraçada. outro. Um abraço, É até como o para a outro. semana. Eu não sou supersticioso porque dá azar. É isso. É isso. Vai, até Pronto. para a semana. Carrega Benfica. Até para a semana. Tchau.